Felipe Kassab, portanto, sou responsável do Centro Internacional de Inovação da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. E a gente está vendo aqui realmente algo muito especial acontecer novamente esse ano em termos de networking entre grandes empresas e empresas nascentes de base tecnológica, startups. E o meu objetivo nos próximos 18 minutos, são 18 minutos exatamente, é exatamente compartilhar com vocês a visão que uma federação das indústrias, que é um Senai, um SESI, um IEL, que tem essa vocação industrial, que tem essa vocação para a educação, a vocação para o trabalhador industrial, a visão que uma federação das indústrias tem da importância do relacionamento entre as inovações que emergem, entre empresas nascentes, startups, e o tecido industrial, as âncoras, as grandes empresas do tecido industrial. E o que eu quero compartilhar com vocês é que a nossa visão é de que isso é um imperativo. Nós precisamos imperativamente fomentar o relacionamento entre empresas nascentes, startups e o tecido industrial, as grandes indústrias, para a gente buscar rapidamente maior competitividade com sustentabilidade. Esse vai ser o meu objetivo. E para se fazer, eu vou apenas retomar alguns elementos das questões atuais do desenvolvimento competitivo, como estamos vivendo ele atualmente em todo o Brasil, e na sequência mostrar um pouco como o nosso centro, que pertence, portanto, à Federação das Indústrias do Paraná, o chamado C2I, Centro Internacional de Inovação, como nós abordamos essa questão e como a gente tem trabalhado com empresas, algumas estão aqui inclusive hoje, como a Bosch, a Renault, estou vendo aqui, agradeço inclusive pela presença, e com startups para a gente fazer realmente da melhor forma possível esse casamento acontecer e agregar valor a todo o tecido, a todo o ecossistema de inovação. Primeiro elemento, portanto, cada vez que a gente tem a oportunidade de dialogar com algumas pessoas, eu acho que é importante a gente retomar o que mais importa. A gente tentar parar um minuto para refletir. Temos agora alguns instantes em conjunto, precisamos ter foco no que mais importa para nós, como cidadão, como seres humanos, como pessoas, para que a gente utilize bem o nosso tempo e esse evento que está acontecendo. E nesse sentido, quero compartilhar com vocês que sob a nossa ótica do Centro de Inovação, da Federação das Indústrias, tudo isso aqui tem uma única finalidade. Se a gente está aqui hoje compartilhando esses momentos, é porque nós juntos acreditamos que devemos imperativamente trabalhar para um maior bem-estar das nossas comunidades. É isso que realmente importa. Se a gente abstrair, reduzir, é a essência do nosso dia a dia, a finalidade dessa essência deve ser as nossas comunidades viverem melhor. E para as nossas comunidades viverem melhor, precisamos imperativamente gerar mais riqueza e distribuir riqueza. Não existe outra forma da gente alavancar o desenvolvimento social a não ser criar riqueza e disseminar riqueza. E essa riqueza ela é econômica sim, mas ela é também cultural, ela é também cognitiva. Isso é o que mais importa. E se a gente olhar o patamar do qual a gente está saindo em 2015 e 2016, se o que mais importa é gerar riqueza, para distribuir riqueza, para que as nossas comunidades vivem melhor do ponto de vista social, infelizmente a notícia não é das melhores. Então o objetivo aqui não é entrar numa depressão, é só mostrar dados negativos, mas é encarar simplesmente os fatos e os dados. A gente está saindo de uma recessão de quase de 4% em 2015, provavelmente entre 3% e 13,5% em 2016, que se reverteu por sua vez numa taxa de desemprego de 12% da população ativa, como diz, do trabalho, no final do ano passado. Então esses são os fatos, esses são os dados. Se nós queremos então trabalhar para o maior bem-estar da comunidade, aqui está o nosso desafio. Se a gente encolhe a economia, a gente não vai conseguir permitir esse crescimento que tanto nos interessa, E abstraindo um pouquinho as condições mais recentes, sejam elas políticas, sejam elas econômicas dos últimos 2 a 3 anos, o fato é que, se a gente observa a trajetória dos últimos 15 anos no Brasil, o desafio é um desafio profundo de produtividade com sustentabilidade de forma continuada e de forma estratégica. Independentemente do que pode ter acontecido mais recentemente, se a gente novamente observa fatos e dados de competitividade, de produtividade, que é a fonte, a base da geração de riqueza, com responsabilidade, ou seja, com sustentabilidade, os dados são os seguintes. Provavelmente conhece esse estudo
do Fórum Econômico Mundial, que, em resumo, sem entrar em todos os detalhes, demonstra que atualmente estamos num nível de competitividade em comparação com as outras nações do mundo, equivalente ao que nós tínhamos no Brasil em 1997. Ocupamos atualmente a posição número 75 globalmente, 81 globalmente, em termos de competitividade, e regredimos de 6 posições. E quando a gente abre essa caixa de Pandora e tenta entender detalhadamente o que aconteceu, tem uma série de fatores, logicamente, que nos levam a uma situação de competitividade complicada, como o ambiente econômico, o ambiente institucional, desenvolvimento do mercado financeiro. Mas eu quero atrair especificamente a atenção nesse ponto. Não está apontando muito bem aqui, mas vocês estão vendo no quadro de baixo aqui, em termos de inovação e sofisticação dos nossos negócios, a gente regrediu sistematicamente e do ano retrasado, 2015 para o ano passado, a gente perdeu, vocês estão vendo aqui, de 10 a 20 posições em termos de sofisticação do negócio, de todos os nossos negócios. Esse é o grande desafio. Se a gente amarrar o conceito, se a gente quer prover, portanto, o maior bem-estar das pessoas, precisamos gerar riqueza. Para gerar riqueza, precisamos aumentar em termos de competitividade. Para se fazer, é necessário sofisticar os nossos negócios, inserir mais tecnologia, mais conhecimento nos nossos negócios, para então não enfrentar situações como essa que estão sendo expostas aqui de forma bem numérica pelo Fórum Econômico Mundial. Tem uma série de fatores que nos levam a essa situação difícil. Quero apenas apontar um deles, porque é um fator que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo aqui. Um dos grandes motivos, ainda o cerne, tentando ser bem acupuntural literalmente, pelos quais a gente tem dificuldade de aprimorar a capacidade de inovação e sofisticação de negócios no Brasil de forma geral, é o fator burocracia. E a burocracia, logicamente, quando a gente escuta essa palavra, a gente tem tendência a apontá-la única e exclusivamente no setor público, no governo, mas é interessante fazer uma reflexão sobre a burocracia da nossa empresa. Em qual medida as nossas empresas não possuem certa burocracia que dificulta, sim, o relacionamento com tecnologias, com startups de alto impacto. E, portanto, torna caro, difícil, complexo, tudo que deveria ser muito mais rápido e imediato para fazer o quê? Para ser mais competitivo, para ser mais produtivo, que é o que realmente importa. Estou trazendo 2 dados aqui para ilustrar o impacto da burocracia, apenas para comentar. No Brasil, as empresas, em média, gastam atualmente 2.600 homem-horas para poder apurar tributos, impostos. 2.600 homem-horas. É muito energia investida para simplesmente, entre aspas, apurar tributos e impostos. Comparando aqui, vamos pegar com a China. Na China, em média, a gente tem 400 homem-horas, ou com a Alemanha, 220 homem-horas. E segundo elemento aqui, tempo necessário para depositar uma patente. Atualmente no Brasil, quase 11 anos. Então, isso não é o objetivo, não é apontar esse ou aquele, é simplesmente falar que de forma ampla, e precisamos todos nos incluir e oprimir nessa situação, criamos relacionamentos tão burocráticos que a gente não consegue focar no que mais importa. E o que mais importa é o que é? Aumentar e acelerar a nossa competitividade, colocando a inovação como o coração das nossas estratégias. A boa notícia, para a gente só não colocar dados problemáticos, é que mesmo assim atualmente no Brasil, estou falando de 2015, 2016, menos de 1% das empresas que são empresas de alto crescimento já são responsáveis por a geração de mais de 60% dos novos empregos. E essas empresas são as empresas startups bem-sucedidas, alavancadas no seu ecossistema, alavancadas no seu relacionamento com empresas âncoras que crescem muito rapidamente. Geram emprego, geram renda, empregos e renda de alto valor agregado, que é o que mais interessava. Para pegar 2 exemplos bem paranaenses, a gente está vindo do Paraná, a Ibanks é um exemplo interessante, que saiu de basicamente 3 sócios há 4 anos atrás para atualmente 180 pessoas. A Ibanks faz toda a parte de compra em sites eletrônicos internacionais para quem principalmente não tem cartão de crédito. Uma empresa muito bem sucedida. E o outro exemplo bastante interessante é a Contabilize, que provavelmente vocês conhecem também, que é uma empresa que permite contratar serviços contábeis por meio de um aplicativo, está também numa fase de crescimento muito interessante, está recebendo investimento, que está crescendo e demonstra para nós o que mais importa. O que mais importa é a gente alavancar, ajudar no nosso ecossistema essas empresas de alto impacto para a gente transformar bons potenciais em crescimento, competitividade, produtividade e, consequentemente, bem-estar social.
Agora, nessa segunda parte da apresentação, eu vou mostrar um pouco o que nós temos feito por meio do Centro Internacional de Inovação para a gente contribuir nesse sentido. Nós estamos localizados em Curitiba, como eu comentei. Para quem conhece a cidade, a meio caminho entre o aeroporto e o centro da cidade. E a nossa vocação como Centro Internacional de Inovação é essa. Nós chamamos a nossa missão de uma causa. É muito mais do que a missão. Todos nós acreditamos que podemos fazer a diferença acelerando empreendimentos de alto impacto. E todos os colegas que estão aqui hoje, inclusive o C2I, a Carol, a Priscila, têm esse lado um pouco utópico, e eu tenho o primeiro de achar que nós sim somos capazes de ajudar e nós sim somos capazes de permitir a uma empresa de alto potencial crescer. Podemos dar uma contribuição. Nós estamos localizados em Curitiba, numa região muito especial. Não estou conseguindo apontar aqui. Sim, aqui. Esse quadrado azul aqui. Nós estamos localizados no Tecnopark, que é uma região incentivada para a atração de atividades de ciência, tecnologia e inovação, o que significa, na prática, que somos vizinhos dos principais ativos de ciência, tecnologia e inovação do Estado. A Universidade Federal do Paraná, a PUC do Paraná, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E para citar uma das últimas iniciativas bastante interessantes da cidade de Curitiba, aqui na região da Rebouças, para quem conhece a cidade, nós estamos vendo a emergência de um novo conceito chamado de Vale do Pinhão, que veio da Prefeitura de Curitiba, nova prefeitura, cujo objetivo é alavancar essa região da cidade para atrair, acelerar empreendimentos de alto impacto e toda essa economia baseada em conhecimento. Isso vai tornar essa região da cidade, provavelmente, e esse vai ser o nosso objetivo, a nossa contribuição, um grande sistema, ecossistema abertos, que vai nos permitir acelerar ainda mais e mais rapidamente empresas de alto impacto. O nosso dia a dia ele está dividido basicamente em dois grandes tipos de iniciativas. Nós trabalhamos fortemente com a educação. Nós somos Federação das Indústrias, então nós temos um Senai. Como você sabe, o Senai é educação. Então nós temos uma matéria-prima maravilhosa para a gente dar a oportunidade a milhares, milhões de alunos do Senai de revelar possivelmente essa capacidade de ser empreendedores de alto impacto. Nesse sentido, a gente tem uma série de atividades, e eu vou comentar aqui apenas algumas delas. Primeiro, a gente tem um conceito chamado de Grand Prix escolar, onde com alunos nós desafiamos eles a viver durante um dia a vida do empreendedor inovador. Desenvolver um modelo de negócio, prototipar, e observe na prototipação que a gente simplesmente utiliza Lego Zoom, no caso aqui, fazer um pitch para uma banca, e aí, logicamente, o momento da celebração do reconhecimento é um dia para todos os nossos alunos poderem sentir o que é ser um empreendedor de alto impacto e, possivelmente, sentir nele nascer essa vocação. Além disso, temos um outro conceito que é uma prática pedagógica dentro da sala de aula de Senai, chamada de projetos integradores, onde a ideia, em resumo, é transformar os TCCs, os trabalhos de conclusão de curso, em respostas inovadoras e empreendedoras à necessidade de empresas. Então, a ideia é que os alunos possam passar nos seus TCCs também por essa experiência, que aí é mais longa, porque a gente está falando aqui de uma prática pedagógica semestral. Finalmente, a gente tem um concurso nacional do Senai chamado Inova Senai, cujo objetivo é os melhores desses projetos integradores, desses que foram revelados no Grand Prix, poderem concorrer nacionalmente com os seus inventos, que já são muito mais aqui negócios do que inventos, e poder, inclusive, se apresentar para uma banca composta por investidores. E o objetivo é sempre o mesmo, é dar a vocação e revelar talentos entre uma imensa matéria-prima que temos de alunos do SES, do Senai e do IEL. Nós organizamos hackathons também, em particular nessas imagens aqui, vocês estão vendo um hackathon que a gente organizou em novembro do ano passado com a Copel Distribuição. Foi um dos maiores, se não for o maior do Brasil, com 300 participantes, com prototipação de soluções para Smart Energies, energias inteligentes. E quero já comunicar para vocês que dia 24, 25 e 26 de março teremos um novo hackathon bem especial, que vai falar sobre Health Techs para a saúde do trabalhador. Como melhorar a qualidade de vida, a saúde do nosso trabalhador, com o hackathon, uma maratona de prototipação de 2 dias, 2 dias e meio, por meio, portanto, de tecnologias inovadoras. O nosso segundo elemento, para finalizar, é apoiar, alavancar empreendedores de alto impacto e tecer esse relacionamento com empresas âncoras. Nesse sentido, nós temos uma aceleradora, já aceleramos e lançamos
no mercado 9 startups, estamos atualmente com 8 incubados conosco, algumas dessas inclusive estão presentes aqui, como a GoEpic, Eruga, que é uma honra na realidade ter vocês, né, como pessoas com as quais nós aprendemos muito, então agradecemos por isso. Aqui a foto do Wellington, é o mesmo, olha ele, e outros aqui de algumas outras startups que a gente tem. Importante saber que a nossa aceleradora tem uma vocação. Somos uma entidade com vocação industrial, Federação das Indústrias. A nossa vocação, consequentemente, é digitalização para a produtividade industrial, ou seja, indústria 4.0. Essa é uma imensa oportunidade. Acelerar startups da indústria 4.0 para inserir essas startups no tecido industrial de empresas âncoras, todo mundo vai ganhar. A grande empresa vai ganhar, a startup vai ganhar e principalmente o Brasil, a região, as pessoas com crescimento econômico e social vão ganhar. Alguns casos de aceleração que a gente gostaria de comentar. Já entendi que é uma empresa que nós conhecemos em 2012 por meio de um concurso, né, que é o próprio concurso do 100 Open Startups, que nós chamamos do Paraná de Desafio de Startups. É uma empresa que a gente conheceu, que oferece uma solução de educação à distância com várias ferramentas didáticas baseadas em metodologias cognitivas. Cresceu, recebeu investimento e já gerou 10 empregos e chegou a um faturamento de 1,7 milhões e vai crescer mais ainda. Recentemente foi anunciado pelo Marcel, né, o cofundador da Bematec, para quem conhece um pouquinho o cenário do Paraná, que hoje é investidor da M3, um investimento nessa empresa que nós tivemos a honra também de ajudar por meio da nossa aceleradora. Segundo destaque, ele está aqui novamente, inclusive com a Priscila Wellington, eles estão aqui. É a Eruga GoEpic, que para nós realmente é um imenso talento, que está crescendo, inclusive está participando aqui do 100 Startups. Quem não foi visitar, vão visitar, porque vale muito a pena. E eu quero aqui dar um terceiro destaque pela primeira empresa também, que oferece soluções de IoT para pets, que é a nossa ERP Sistemas de Inovação, é a primeira empresa do Brasil que tem um comedor inteligente, que permite, portanto, você alimentar o seu gato, seu cachorro à distância. Ela não está aqui, mas a gente pode também apresentar. Com as nossas empresas âncoras, a gente organiza, logicamente, Pitch Days, encontro com startups, e nós tivemos, em particular, a honra de trabalhar com a Renault, que está aqui representado com o Alexandre, então a gente agradece aqui a Renault por essa honra. Com a Votorantim, não temos aqui hoje a João representando a Votorantim, estava aqui ontem e hoje não está, mas a gente tem feito vários trabalhos com a Votorantim, os serviços compartilhados, e a Bosch também, que está aqui representado pelo Daniel, e acho que a Fernanda está por aqui também. Honra a nós de trabalhar com a Bosch e poder fazer trabalho como esse que se finalizou semana passada. Então, o Daniel está aqui, ele está aqui também nessa foto, que foi um Grand Prix de prototipação com a Bosch. Então, obrigado realmente por essa honra. E tudo isso aqui, para finalizar, nos permite estar aqui hoje no 100 Startup. Nos nossos eventos regionais do 100, a gente já teve mais de 1.300 startups participando, e nós temos a honra de ter 8, é isso? Hoje? 9 empresas, startups que vêm do Paraná para representar a nossa região. Finalizo com essa imagem, pois o meu time já está alto, não é isso? Então, essa seria a nossa conclusão. É a Dona Neuza. A Dona Neuza é o símbolo. A linha de raciocínio é a seguinte: nós infelizmente vivemos um encolhimento econômico nos últimos 2 anos forte, mas que é uma consequência de 15 anos de falta de pragmatismo, de flexibilidade, de foco para a gente buscar maior competitividade. E a Neuza aqui ilustra para nós que as nossas instituições e a própria Federação das Indústrias podem sim ser instituições antigas, no sentido de viva há muitos anos, e mesmo assim ser instituições flexíveis. Observe que a Dona Neuza, ela é uma pessoa já de uma certa idade, e mesmo assim consegue fazer no exercício do dia, mantendo flexibilidade. É isso que nós precisamos. Eliminar a burocracia inútil. E quando eu falo em burocracia, logicamente, eu estou falando em ética, não estou falando em jeitinho para a gente desvirtuar a ética. Estou falando em fazer as coisas de forma assertiva, ética, para fazer o que mais importa. O que mais importa na situação que nós estamos vivendo em 2017 é acelerar empreendimentos inovadores para gerar emprego, gerar renda e fortalecer a competitividade das nossas indústrias, saindo de uma situação em que possivelmente alguns estão vendo como "Has Brazil blown it?" para "Brazil is back on track". Essa é a visão que a gente tem que criar junto.
Agradeço pela honra e a gente na sequência alguns minutinhos para quem quiser conversar. Obrigado.